Agora, o mercado financeiro global terá de lidar com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Não é novidade para ninguém que o mercado global torcia pela vitória de Hillary Clinton e antecipou muito essa possibilidade, mesmo com as pesquisas apontando um certo empate técnico, gerando dúvidas. Mas o mercado preferiu torcer pela vitória de Hillary porque isso traria maior segurança, pelo menos o mercado sabia com o que estaria lidando. E esse é o grande problema em relação a Donald Trump. Não dá para saber ao certo o que ele vai fazer. Ele tem feito declarações muito polêmicas, ele tem demonstrado aí um radicalismo muito grande em várias questões, inclusive no campo econômico, com a proposta de impor barreiras comerciais contra a China e o México, parece ser os principais alvos dele, pelo menos nessa questão comercial. Ele quer rever acordos comerciais. Então, a grande preocupação é que ele acabe tomando medidas que não só têm um impacto sobre o mercado comercial, com a economia global, mas também com relação ao próprio andamento da economia dos Estados Unidos, que agora é que está engatando um processo de recuperação mais consistente. Inclusive, a expectativa é que o Federal Reserve, o Banco Central de lá, comece a elevar novamente os juros a partir da reunião de dezembro, exatamente pela consolidação de um processo de recuperação. Agora, Donald Trump fala na redução de impostos, isso pode mexer com a dívida pública, com a condição financeira hoje dos Estados Unidos também, a situação das contas públicas. Então, são vários fatores de incerteza. O primeiro discurso dele foi num tom conciliador, tentando unir novamente os Estados Unidos, que ficaram muito divididos ao longo de toda essa eleição, que teve campanhas aí de baixíssimo nível, uma troca de acusações muito forte. Os debates foram usados mais para a troca de acusações pessoais, em vez de discussão dos grandes temas, tanto no campo político como no campo econômico. E Donald Trump é uma figura muito estranha. Ele foi rejeitado, inclusive, por boa parte do próprio partido dos republicanos. O mercado, então, torcia por Hillary, não é por uma questão ideológica, por ser esquerda contra a direita, comunistas, como muita gente fala. Nada disso. A questão é a grande interrogação que temos com Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos. Isso, claro, agora leva o mercado a ajustes. Primeiro, um ajuste técnico para corrigir todo o efeito da empolgação anterior do mercado, aquela alta exagerada que tivemos nas bolsas de valores, inclusive aqui no Brasil, e a queda do dólar, antecipando a vitória de Hillary, que não se confirmou. Aqui no Brasil, o dólar comercial chegou a ser negociado na faixa dos 3,16. E há alguns dias a gente já vinha antecipando que, diante da vitória de Trump, a tendência seria de o dólar se situar num patamar mais alto. Não só por uma correção técnica, mas também por um movimento de proteção do mercado global. O dólar também sobe no exterior, assim como o ouro, é aquele mecanismo de defesa, de aversão ao risco. Então, o mercado tenta se proteger naqueles ativos que podem oferecer maior segurança. Isso tende a mexer com o fluxo de investimentos pelo mundo, pode prejudicar as bolsas de valores, isso no primeiro momento. Agora, o mercado vai acompanhar atentamente todas as novas declarações de Trump, agora presidente eleito dos Estados Unidos, porque agora até ele pode ter uma posição muito mais cautelosa, porque tudo o que ele falar agora não vai ter efeito apenas sobre uma campanha eleitoral, sobre o resultado das urnas. Não, pode ter um efeito prático nas relações dos Estados Unidos com o mundo. E ele vai estar lidando com a gestão, com a administração da principal economia do mundo, com o país que pode ter maior influência, o país que tem o maior arsenal nuclear. Então, o peso da gestão, da administração dos Estados Unidos é muito grande para todo mundo e pode ter desdobramentos, pode provocar movimentos de aversão, não só de mercado financeiro. Então, o que se espera agora é que ele tenha uma posição sensata, que ele consiga passar uma ideia de ações mais coerentes, sem extremismos, que possam provocar resultados negativos para a própria economia americana.